McLaren P1 GTR. O primeiro carro do nosso vídeo de hoje custa aproximadamente 3,4 milhões de dólares. Mas isso nem é surpreendente, até porque esse valor está longe de ser o limite da lista de hoje. O conceito do McLaren P1 GTR foi apresentado pela primeira vez em agosto de 2014. Já a versão final foi apresentada em Genebra em março de 2015. Esse carro tem uma capacidade de 1.000 cavalos de potência, fornecida por um motor V8 de 3,8 litros, bem como um motor elétrico embutido no bloco esquerdo. Os designers trabalharam duro para dar a este carro um aspecto agressivo. O fabricante lançou apenas uma pequena série do McLaren P1 GTR com somente cerca de 45 cópias. Em primeiro lugar, este é um carro projetado para pista. No entanto, ele só pode ser comprado por pessoas que já adquiriram a versão para a estrada do P1. Considerando este fato, pode-se dizer que o preço do McLaren P1 GTR é até mesmo superior a 3,4 milhões de dólares. A propósito, este preço inclui consulta com especialistas em direção, treinamento no simulador de corrida da McLaren, além da participação em 6 competições internacionais de corrida. Lamborghini Veneno. Uma edição limitada deste carro foi lançada em 2013. No total, há apenas 5 cópias do Lamborghini Veneno no mundo, sendo que apenas 3 delas foram colocadas à venda. Vale notar que, apesar do preço de aproximadamente 4 milhões de dólares, todos os 3 carros foram vendidos antes da estreia. O carro ganhou esse nome em homenagem ao agressivo touro Veneno, que em 1914, durante uma tourada espanhola, matou o notório toureiro José Sánchez Rodrigues. Esse carro foi criado para o 50º aniversário da empresa, sendo que na época de sua venda foi considerado o carro mais caro do mundo. A carroceria do Lamborghini Veneno é feita de fibra de carbono. Você provavelmente deve ter notado o grande número de coletores de admissão, que dão ao Veneno uma aparência ainda mais exclusiva. O Lamborghini Aventador foi usado como base para a fabricação deste carro único, ao mesmo tempo em que Veneno ficou ainda mais leve, pesando 125 kg a menos. O carro vem equipado com um motor V12 de 6,5 litros. Os desenvolvedores otimizaram o sistema de escape e melhoraram a aerodinâmica. Dessa forma, conseguiram alcançar 750 cavalos de potência. A velocidade máxima de aceleração é de 355 km por hora. Bugatti Divo. É difícil até imaginar a lógica da pessoa ao comprar um carro que custa o mesmo que várias casas e apartamentos. E ainda mais complicado é entender do que um veículo deve ser feito para custar até 5 milhões e meio de dólares. No entanto, nem é preciso ficar quebrando a cabeça com isso, basta prestar atenção à palavra exclusividade. Até porque não é qualquer pessoa que pode gastar essa quantia em um carro. O Bugatti Divo foi apresentado pela primeira vez no final da Semana do Automóvel de Monterrey, que foi realizada no ano passado. Esse carro é movido por um motor W16 de 8 litros com 4 turbos. Sua capacidade é de 1.500 cavalos de potência e 1.600 Nm de torque. Na verdade, esse carro representa uma evolução do famoso Bugatti Chiron. Esse hipercarro foi repetidamente modificado. Por exemplo, ele tem 90 kg a mais de força descendente em altas velocidades. Além disso, os engenheiros melhoraram a suspensão e aumentaram a curvatura das rodas. Como resultado disso, obteve-se um carro capaz de completar um percurso com 8 segundos a mais de rapidez do que o Chiron e 3 segundos a mais do que o Chiron Sport. A velocidade máxima que esse carro atinge é de 380 km por hora. No total, foram produzidos 40 veículos desse tipo, o que explica o seu preço relativamente baixo. Atualmente, o valor deve estar custando ainda mais alto. Maybach Exelero.
Embora este carro tenha sido lançado em 2005, não podemos deixar de incluí-lo na nossa lista de carros mais caros. Isso porque ele custou ao comprador a quantia fabulosa de 8 milhões de dólares. O Maybach Exelero foi desenvolvido em conjunto com o fabricante de pneus Fulda, além de ter sido baseado na limousine Maybach 57. Um grande trabalho foi feito para criar o design do carro, tanto da parte interna quanto da externa. A lista de materiais usados para acabamento interno inclui couro genuíno, neoprene, alumínio e fibra de carbono polida. Os designers intencionalmente dotaram a silhueta do carro de linhas marcantes para dar ao carro uma aparência intimidante. A cabine do carro foi projetada para apenas 2 pessoas. Sobre o capô há um motor V12 de 6 litros com capacidade de 700 cavalos de potência. O Maybach Exelero é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,4 segundos. Enquanto que a velocidade máxima de locomoção é de exatos 351 km por hora. Rolls-Royce Sweptail. E aqui está outro carro que também tem uma única cópia. Ele foi exibido em 2017 no concurso de elegância Villa d'Este. O Rolls-Royce Sweptail foi feito por encomenda de uma pessoa que queria que o carro parecesse tanto um iate de corrida como um Rolls-Royce das décadas de 20 e 30. Naturalmente que o nome do cliente não foi divulgado. Tudo o que se sabe é que o proprietário é um colecionador de carros e iates caros e que teve que pagar 13 milhões de dólares para tal aquisição. O design do Rolls-Royce Sweptail possui várias características únicas que fazem com que o carro se destaque do resto. Em primeiro lugar, note no painel frontal da cabine que praticamente não há botões e maçanetas. Um compartimento refrigerado foi construído no console central, capaz de armazenar champanhe, bem como taças. Entre os defletores de ar-condicionado, há um mostrador de relógio que é feito de madeira de ébano e os ponteiros são fundidos em titânio. No interior, a cabine também tem acabamento de madeiras ébano e pau-d'al. Já os bancos, é claro, são feitos de couro genuíno, enquanto o teto é construído inteiramente de vidro. Apesar de a carroceria deste carro parecer estar um pouco esticada, a distância entre os eixos é exatamente a mesma que a do Rolls-Royce Phantom Coupé. Debaixo do capô há um motor V12 que tem 459 cavalos de potência, 720 Nm de torque. Bugatti La Voiture Noir. O Salão Internacional do Automóvel de Genebra é um evento que os fãs de automóveis em todo o mundo, sem nenhum exagero, esperam todos os anos. E foi exatamente aqui que a empresa Bugatti provou mais uma vez a sua capacidade de surpreender. Em meados deste ano, uma novidade incrível foi apresentada, o Bugatti La Voiture Noir, cujo preço é de 18 milhões de dólares. O único problema é que mesmo que se tenha essa quantia em dinheiro, não será possível comprar esse carro. O Bugatti La Voiture Noir foi criado em uma única cópia e vendido imediatamente. O nome do comprador não foi divulgado e o chefe da empresa apenas revelou que o carro agora pertence a um fã apaixonado da Bugatti. Mas vamos falar agora sobre o carro em si. A inspiração para o novo modelo foi o Bugatti 57 SC Atlantic. Este é um carro particular de Jim Bugatti, filho do proprietário da empresa, bem como um designer talentoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, este carro desapareceu sem deixar vestígios. A propósito, ele tinha o apelido de La Voiture Noir, que se traduz do francês como carro preto. E não é de se surpreender que o carro mostrado em Genebra também é da cor preta. O lançamento do Bugatti La Voiture Noir está programado para celebrar o 110º aniversário da empresa Bugatti, assim como o 110º aniversário de Jim Bugatti. O carro está equipado com um motor quad-turbo W16 de 8 litros com 1.500 cavalos de potência e 1.600 Nm de torque. O veículo também está equipado com 6 escapamentos. Ei, pare de ser preguiçoso.